Olá, meu nome é Vitor José e seja bem-vindo para mais um vídeo do Filosofia Christi. Dessa vez eu tô trazendo um vídeo com um tema diferente. Eu tava assistindo o YouTube e achei um corte. Na verdade eu assisti o debate, mas um corte que me fez parar para pensar e trazer um react para vocês, que é um debate do Tassos Licurgo e do Padre José Eduardo, né? Eu estou preparando um vídeo sobre a natureza da consciência, do problema mente e corpo, no Descartes, e os argumentos favoráveis ao dualismo mente e corpo. E também vou tratar um pouquinho sobre a noção de substância. E eu vi esse debate do Tassos Licurgo e desse Padre José Eduardo, onde ambos tentam defender sua posição, e o Padre José Eduardo, em um determinado momento, utiliza a noção de substância do Aristóteles para tentar defender a sua perspectiva teológica. Então, eu vou utilizar esse vídeo. O motivo principal de utilizar esse vídeo é que ele vai ser, ele vai dar uma introdução, vai ter algumas noções de substância, principalmente, que vai ser utilizado no debate sobre o dualismo mente e corpo, e também para que a gente possa trazer algumas reflexões teológicas a respeito desse assunto, que é bastante importante, né, entre católicos e protestantes. Eu mesmo sou protestante, sou batista, e obviamente, né, antes de iniciar o debate, eu, como já assisti, creio que o Tassos Licurgo é quem esteja correto, né? E o Padre José Eduardo, embora seja um bom debatedor em alguns aspectos, ele falha em sua argumentação. Então, vamos começar aqui reagindo. Vou colocar o meu fone de ouvido. Vamos começar aqui reagindo o vídeo. Já preparei alguns versículos que estão ali na parte de cima do meu Google Chrome, e a gente vai poder refletir um pouco sobre esse debate, né? Vamos lá. O João Henrique perguntou o seguinte: se os católicos afirmam que a presença real de Cristo está na Eucaristia, o senhor considera errado quem acredita que o pão e o vinho se tornam, de fato, o corpo e o sangue de Cristo? Sim, nós não acreditamos na transubstanciação, essa doutrina, que o pão vira o corpo e o suco de uva vira o sangue de Cristo. Nós não acreditamos. Nós acreditamos que o sacrifício... Né, que essa doutrina católica, a doutrina da transubstanciação na doutrina católica, afirma que durante a missa, na consagração da ceia, os elementos da Eucaristia, como pão e vinho, eles vão ser transformados. Aliás, o Padre José Eduardo disse que ele não gosta desse termo, né, de transformação, mas transubstanciação. Eles serão transubstanciados no corpo e no sangue de Jesus, e que tanto o pão quanto o vinho não serão mais o pão e vinho, mas apenas irão manter sua aparência de pão e vinho. Às vezes isso é chamado de presença real pelos católicos romanos, né? Vamos continuar. Isso foi feito ali em Cristo Jesus, no Calvário, e o que é feito é em memória dele, como o próprio Jesus diz. E para provar, eu digo assim, se é ou não o corpo, pode mandar os elementos para o laboratório. Se for mudança mesmo, se tiver mesmo a mudança, o laboratório deveria indicar, né? Então o senhor acha que Jesus mandou a gente comer pão na igreja? Como assim? Jesus mandou comer pão. Vamos lá comer pão e beber vinho. Não. Essa questão do padre aqui já poderia se caracterizar como uma falácia da pergunta complexa, né? Porque o que o Tassos Licurgo está afirmando, e de acordo com a doutrina protestante, não é meramente comer pão, né? Porque nessa perspectiva do padre, seria que Jesus pediu somente que os crentes comessem pão sem significado nenhum por trás. Então, a pergunta do padre, ela vem com esse pressuposto, que já é um pouco complicada, mas vamos continuar.
Bom, o que ele disse está aqui no texto, né? Sem memória daquele fato. Mas ele diz, isto é o meu corpo. No grego, é claro. Eu sei, mas tem lá em memórias. Não é exatamente. É como ele diz assim, por exemplo. O que é memória para o judeu? Eu sou o caminho. Evocação de um fato. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo, eu sou o caminho. Ele não está dizendo que ele é um paralelepípedo, né? Nem existia, né? Assim, quando ele está dizendo Só que aqui... ele não pega nenhum paralelepípedo e diz, isso aqui é o meu corpo. Sim, mas ele está dizendo para fazer memória. Aqui o padre não entendeu, mas de fato o Tasso Licurgo tem um ponto. Porque ao afirmar, por exemplo, que ele é este é o meu corpo e meu sangue, e por causa disso ele deve ser tomado como literal, então o Tasso Licurgo está de fato justificado em trazer um contra-exemplo para essa afirmação, mostrando um caso semelhante onde Jesus se identifica com uma determinada coisa e mesmo assim não é literal. Que esse é o problema. Por exemplo, eu vou pegar aqui no texto, que é o texto em que eles se referem, que é Mateus capítulo 26, versículo 26 até o 29, mais ou menos. Vou colocar assim. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, peguem e comam, isto é meu corpo. Em seguida, pegou o cálice, deu graças e o ofereceu aos seus discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isso é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Continuando aqui no versículo 29, ele diz, eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de Deus. Por exemplo, já nesse versículo, você já consegue fazer uma objeção ao raciocínio do padre, né? Porque você vê aqui no versículo 19, aqui no finalzinho, que ele se trata figurativamente como fruto da videira. Mas por que ele se trataria figurativamente como fruto da videira se sangue e vinho já seriam literais? Então você já tem um problema aí no modo de compreensão do padre a respeito desse versículo. Memória. Se é o corpo, isso é fácil resolver. Se é o corpo, basta mandar para o laboratório e ver o que tem. Não ali. é verdade, pastor. Veja bem. Verdade, sim. Se há transubstanciação, pode fazer isso. Agora, o que se pode dizer não é que há uma memória, uma presença mística. Padre, não é. O Tassos também creio que ele tem um ponto aqui. Porque se uma substância se transforma em outra, as propriedades essenciais daquela substância devem estar contidas, né? Mais brevemente, quando o padre começar a falar sobre o Aristóteles, eu vou interromper para poder explicar isso um pouquinho mais. Porque creio que se duas substâncias são idênticas, então as propriedades que elas possuem... Se duas substâncias são idênticas, então as propriedades que uma possui, outra deve possuir. E uma vez que uma possui e outra não possui, então devem ser substâncias diferentes. Às vezes isso é chamado de princípio da indiscernibilidade dos idênticos do Leibniz. Mas deixa eu chegar a esse ponto que eu vou acabar... Aliás, eu já acabei explicando, né? Mas deixa eu chegar a esse ponto mais especificamente no... É uma metáfora, então. Não é uma metáfora. E a transubstanciação é uma doutrina muito séria. Porque, primeiro, que não é uma doutrina física, é uma doutrina metafísica. E pois é muita coisa, o que padre, que a gente significa fala que significa o assim, seguinte, quando Se fosse Aristóteles... física, daria para levar para um laboratório, é isso? Claro, Se é metafísica, o que acontece? muda o ser. Ou seja, quando a palavra transubstanciação é diferente de transformação. Olha aqui, o que eu tinha dito logo no início, quando eu estava falando a respeito sobre o que era a transubstanciação, o padre aqui já colocou esse ponto, né? Que ele substitui a palavra transformação por transubstanciação. Mas creio que essas noções são semelhantes. Vamos ver. Substância é o que substá, o que está por debaixo. Acidente é o que accadere, é o que cai por cima da substância. É isso que me faz dizer
que na consagração, o sacerdote, ao pronunciar as palavras de Cristo e tendo ele o poder, a autoridade, a exousia, o que acontece é que a substância muda, os acidentes continuam. Então, o gosto do pão, o cheiro do pão, a medida do pão, a mesma coisa com vinho, etc. Mas aquilo já não é mais pão. O pão se transubstanciou na carne de Cristo e o vinho no sangue. Esta é a única solução que nós temos para dizer que Jesus não mandou a gente para a igreja comer pão. Mas por que tem essa A igreja não é uma necessidade padaria. de ser o corpo e o sangue? Isso já valeria uma pergunta, né? Como poderia uma substância perder todas as suas propriedades e ainda continuar sendo a mesma coisa? Por exemplo, não poderia... há um tempo atrás eu gravei um vídeo sobre aquele argumento do Carl Sagan, do dragão na garagem. Então você tem um termo, uma palavra, nesse caso dragão, que se refere a um ente físico, e depois você remove todas as características desse ente físico, como a sua materialidade, você remove o atributo dele de ter cores, de soltar fogo, e mesmo assim, você remove todas as suas propriedades. Você tem uma palavra que se refere a um ente físico, e você remove todas essas propriedades físicas e continua chamando aquela coisa pela mesma palavra. Isso não faz sentido, porque a carne, por exemplo, possui certos atributos que são próprios dela. Então, como poderia a carne perder todos os seus atributos de carne e continuar sendo carne ao mesmo tempo em que seria pão? Como você poderia utilizar esse termo carne desse modo? A não ser que seja não literal, que seja figurativo, que seria o mais adequado. Que quando Cristo fala que o pão é a sua carne e o vinho é o seu sangue, é melhor tomá-los de modo figurativo, porque não é possível que uma coisa perca todos os seus atributos e continue sendo ela. E outra pergunta. Porque é sacrifício. E outra Corpo pergunta. e sangue separado. Na Santa Ceia, lá no momento, qual foi o significado dele falar isso? Era realmente que era o corpo dele? Ou... É claro, ele está dizendo: este é o meu corpo que será dado por vós no dia Estou seguinte. me colocando como um cordeiro, um sacrifício. Mas os judeus comiam a carne depois e bebiam o sangue? É isso que eu não Comiam entendo. comiam a carne, o sangue era aspergido. Para nós aqui é uma grande divergência, né? Nós não cremos na transubstanciação. Mas é o que eu Pelo estou dizendo. simples fato de que aquilo continua sendo pão e continua sendo suco de uva. O Então, vinho, Seria apenas uma lembrança? em aquilo como memória uma- dele, é uma maneira dele falar. E apenas em memória dele. Agora, se transforma, mas a gente não pode ver que transformou. Não é transforma. Não, se transforma É a substância. transubstancia. Então, transforma se transubstancia, mas não há como ver que se transubstanciou, aí fica difícil a pessoa dizer qualquer coisa, né? Porque você vai lá e vê que é pão, e vai lá e vê que é suco de uva. Agora, Mas é isso. um ato de memória Quando Jesus do que diz, Jesus fez na cruz. Porque João capítulo Eu entendo que é melhor interpretar como um ato de memória, né? Um ato de você rememorar um evento passado. Porque é aquela questão que eu havia dito: se uma substância perde todas as suas propriedades, se uma substância perde todas as suas propriedades, como você pode chamar ela, como que ela poderia continuar sendo a mesma substância? Né? Porque a substância do corpo de Cristo possui certas propriedades. Como poderia ela perder todas as propriedades e ser substituído todas as suas propriedades, seus predicados pelos predicados do pão e continuar sendo a mesma coisa? Isso é complicado. E que o padre ele não consegue responder. 6. outra coisa, o que Jesus fez lá está definitivo, está consumado. Nós não precisamos matar Cristo toda a missa. Mas não mata Todo Cristo culto. da missa. Então, o se é o sacrifício que se corpo- faz presente, Então, é o mesmo. Já está feito. Exato. Já está feito. O que a gente faz é uma memória do Então. momento da cruz em que a linha da justiça cruzou a linha do amor. Foi Veja bem. ali na cruz que o corpo de Cristo e o sangue de Cristo foram dados por nós. 1 Coríntios capítulo Foi 11. ali, Cada padre. vez Não, que padre, deixa eu comerdes só- o pão depois eu e passo beberdes pro- o cálice, Depois eu passo para o senhor, padre. anunciareis a morte do Padre, o Senhor senhor até tá que ele se- venha. o senhor tá em-
esse versículo que o padre citou, acho que é mais favorável à perspectiva do Tassos do que a do próprio padre. Mas é assim. Quer falar? Deixa eu só terminar. Preste bem atenção. Qual é a questão aqui agora? Não, o que eu estou dizendo assim é que é pão e vinho em memória de Cristo do que fez, remetendo ao sacrifício que foi feito na cruz, em que... Eu tenho que falar uma coisa também, porque eu acho que o Tassos, ele é um bom entendedor de cristianismo na medida em que ele debate com outros descrentes, né? Existem algumas limitações que o Tassos comete, alguns erros que ele comete, mas eu acho que ele é melhor debatendo com ateus do que debatendo com católico. Ele poderia ter colocado algumas outras objeções aqui de modo mais incisivo, que ele não fez. Não sei se por educação, que o Tassos me parece ser alguém moderado, né, um intelectual moderado. Moderado que eu digo assim no sentido de ser educado, mas que essa educação não deve se substituir a sua argumentação um pouco mais incisiva. Ele poderia ser um pouco mais incisivo nos seus pontos que ele estava colocando. E também porque talvez ele pode ter esquecido de algumas coisas, né? Nossos pecados foram... O preço pelos nossos pecados foram pagos. O nosso perdão, ele não é de graça. Ele é... A boa notícia não é que ele é de graça, é que o preço foi pago. É algo caríssimo, o preço foi pago. E fazemos isso em memória. Agora é uma questão assim de... né? Uma questão que não demanda tanta coisa, porque a gente vê que não mudou, né? Então, traduzindo isso de uma linguagem bem simples. Então a gente vai na igreja comer pão e lembrar que Cristo morreu pelos pecados. E tomar um suco de uva. E tomar um suco de uva, que é pão, né? Para a igreja católica, não. Você não vai comer pão, você vai comer o corpo de Cristo. Mas é uma doutrina muito séria. É o ser do pão que se converte no ser do corpo de Cristo. Mantendo as aparências. Por isso que o milagre não é visível. Assim, e por isso que ele é um sacramento da fé. O senhor fala assim, porque ele recebe a fé. Quando o senhor fala assim, parece que diminui a parte da memória. Entendeu? O senhor diz assim... Veja bem a maneira que o senhor fala. O senhor diz assim... Então a gente vai para a igreja como se fosse uma padaria. O senhor, né, não me parece que é condizente com o nível que o senhor tem. Então, Pastor, quem não crê na transubstanciação não vai para a igreja para comer pão como se fosse uma padaria. Vai comer pão. Vai para um ato de rememoração do que aconteceu, de trazer a memória. Então, às vezes a gente coloca, eu só lhe peço que isso está colocando de uma maneira que eu tenho certeza que o senhor não ia querer que fosse do contrário. Ninguém vai. Deixa eu dizer. De fato, a ceia protestante ela não é igual, não é uma padaria para você comer pão, né? Até mais na frente ele disse que se fosse, né? Nem faria sentido, porque o pão é pequenininho, de fato, o pão é muito pequeno lá na igreja protestante, mas que existe algo mais do que apenas ser um pão comido, né? Porque tratar assim meramente como se fosse um pão comido, você vai estar cometendo aquela falácia que eu comentei no início do vídeo, que é a falácia da pergunta complexa, quando você levanta uma questão pressupondo algumas coisas que seu oponente não concorda. A gente vai para um ato muito importante da ceia, a ceia do Senhor, para trazer à memória o ponto central da história. Foi ali onde o amor encontrou a justiça. Nós vamos para rememorar e não para repetir o que não pode ser repetido, que já aconteceu. Veja bem. Ninguém precisa matar Cristo todo domingo, entendeu? Porque aquilo já... Aqui tem um ponto falho do pastor, né? Do Tassos, né? Porque parece evidente que não é a perspectiva do padre, e isso também ele estaria cometendo uma falácia da pergunta complexa, uma falácia da questão complexa, porque de fato o padre não considera que em todas as missas você está matando Cristo de novo. Não é essa a questão, segundo para os católicos. Aquilo já foi cumprido, aquilo já foi estabelecido. Ninguém vai para a padaria, não. A gente vai para a casa do Senhor. Então, tá deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Porque é para deixar claro que não é padaria, que ninguém vai lá para comer pão.
Até se fosse para comer pão, seria uma péssima escolha, porque o pedacinho do pão é bem pequenininho. Então, não é verdade? Mas só para explicar o que eu estou querendo dizer aqui. O senhor disse que eu estou diminuindo a noção de memória. Não, estou dizendo que a sua relação, comparar com padaria, eu não espero que deve ter sido alguma... O que o senhor disse é o seguinte, quando eu falo da transubstanciação, o conceito, fazer isso em memória, eu estou diminuindo essa memória, tirando a ênfase da memória. Não, estou fazendo isso não. O senhor falou? Não penso assim não. Que quem crê na transubstanciação está diminuindo a ênfase da memória, estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que nós que não cremos na transubstanciação, pelo simples fato de que o que sobrou lá do pão, você pode fazer o exame que é pão, o que é vinho continua vinho. O que eu estou dizendo que isso aí é feito em memória. A grandiosidade não... Acredito que o ponto aqui problemático não seja o fato de que ao se transformar em outra substância, você deve fazer um exame laboratorial para verificar se aquele objeto de fato possui as propriedades de carne. Porque o padre argumenta que de fato não terá, porque você mudará a substância e continuará os acidentes. Que essa é a noção de substância, né? Substância vem de substare, que significa na base de. É igual que nós fazemos na gramática, né? Nós fazemos gramaticalmente, nós podemos tratar gramaticalmente entre sujeito e predicado, né? Por exemplo, Vitor é humano. Então, Vitor é a substância e seu predicado, a sua propriedade, seu acidente seria a humanidade. De fato, o predicado ser humano é essencial a Vitor. Se Vitor perder a humanidade, ele deixa de ser Vitor. Mas, passando a moto aqui. Mas outros predicados como Vitor Vitor tem cabelo branco. Ter cabelo branco é um acidente. Vitor poderia ter cabelo preto. Mas quando se trata da mudança de substância, a substância perde todas as suas propriedades, inclusive suas propriedades essenciais. E esse é o problema, né? Então, perde todas as suas propriedades essenciais e muda os seus acidentes. Então, parece que você não continua com a mesma substância. Não poderia ser o pão carne de Cristo ao mesmo tempo que é pão, né? Aliás, o pão deixa de ser pão, né? Não poderia aquilo que parece um pão ser a carne de Cristo, porque os atributos ou as propriedades essenciais que pertencem ao caráter de Cristo seriam inclusive perdidos nesse caso. Está na mudança da substância. A grandiosidade está no ato de trazer a memória. Veja bem, pastor, exteriorizável. São Paulo de forma exteriorizável algo que aconteceu na cruz. São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, que quem come a carne do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. É isso mesmo. Veja, não tem sentido essa afirmação se eu estou comendo pão. Tá comendo corpo não, padre. Tá comendo pão, faça o exame. Isso poderia ser respondido com o fato de que eu não coloquei aqui o versículo, mas que o crente, ele peca contra a consciência. Ele sabe dos seus pecados e realiza e come o pão da ceia sabendo do seu próprio estado de pecado, sem se arrepender. Esse seria o problema em comer para a própria condenação. Na substância, então Deus está condenando os outros porque está comendo pão? Não, aquilo não é corpo não, padre. Não porque está comendo pão, mas um pecado contra a consciência. O senhor está dizendo assim, então está batendo o pé lógica. que está comendo corpo, está comendo carne. Faça o exame.